Olá a todos os participantes do primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos Online. Eu me chamo Marília Vieira de Brito e eu vou apresentar a palestra intitulada Uso dos recursos genéticos para a resistência de coletrodo truncato em feijão fava. Então, antes de começar a apresentação da minha palestra, colocar aqui algumas informações sobre mim. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutora em Genética e Melhoramento pela mesma universidade, e atualmente eu sou professora na Escola Estadual de Educação Profissional, deputado José Maria Mello, em Guaraciaba do Norte, Ceará. Então, antes de começar a falar a respeito, né, dos usos dos recursos genéticos para a resistência ao coletroto truncato em feijão fava, então é preciso que a gente saiba um pouco mais, né, sobre a cultura em questão, no caso, o feijão fava. Então, ele pertence à família Fabaceae e é uma das mais importantes espécies do gênero Phaseolus, né, perdendo apenas para o Phaseolus vulgaris, que é o feijão comum. Possui uma alta diversidade genética e um elevado potencial de produção, né? Ele é cultivado em quase todo o território do país, principalmente, né, na região Nordeste, onde é realizado esse cultivo em grande parte pela agricultura familiar. Então, o cultivo se dá principalmente para aqueles materiais, né, que têm um crescimento indeterminado. Então, e essa agricultura familiar e esse plantio do feijão fava, né, promove, né, uma grande conservação desse recurso genético. Né? Claro que a gente tem hoje, né, os bancos de germoplasma, que também conservam, têm um importante papel na conservação desses recursos genéticos, mas a gente não pode, né, esquecer desses importantes protagonistas que são os agricultores, né, os pequenos agricultores, né? Então, hoje, a gente observa oscilações na produtividade do feijão fava, como a gente vai ver adiante, né? Então, em 2021, né, a produção de feijão fava foi de 9.554 toneladas, com uma área plantada de 33.374 hectares. Então, se a gente analisar aqui do 2009, né, e comparar 2011, 2013, 2015, 2017 e 2021, a gente observa, né, como foi dito no slide anterior, oscilações na questão dessa produtividade, né? E quais são os fatores que estão influenciando nessa oscilação? Né? Então, é justamente ao baixo uso de tecnologias, mas além disso, tem a questão também dos patógenos. Então, hoje em dia, né, temos patógenos como, por exemplo, as bactérias, vírus, nematóides, que atingem de forma geral, né, o feijão fava. Então, dentro desses patógenos, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, dos fungos, né? Então, os fungos, uma grande variedade de fungos, eles têm acometido, né? Eles têm prejudicado a produtividade dessa variedade, né? Dessa cultura que é o feijão fava. E dentre esse espectro desses fungos, a gente cabe mencionar, né, aqueles do gênero Coletrotum, né? Então, esse coletrótron, né, ele promove uma espécie de ferrugem que acomete vários locais, né, do feijão fava. Então, é, o nosso caso especificamente, a gente colocou, né, o coletrótron truncado. Por quê? Porque é a espécie mais noticiada que afeta, né, essa cultura. Então, nos artigos que a gente observa, nos resumos, nas monografias, dissertações, então, o fungo mais descrito, né, como aquele que atinge o feijão-fava, aqueles do gênero coletróton, é justamente o coletróton truncado. Então, ele provoca uma doença conhecida como a antracnose, que é como eu falei para vocês, ele forma uma espécie de ferrugem, né? A áreas avermelhadas, como a gente pode observar aqui, que ele acompanha as nervuras das folhas do feijão-fava e, posteriormente, ele forma lesões arredondadas, como a gente está observando aqui. Então, ele causa vários problemas na planta, né? Ele promove o amarelecimento de folhas, a queda de folhas, né? A formação dessas manchas de coloração marrom avermelhada no decorrer do pecíolo, né? Do caule da planta, nas vagens e chegando nas sementes, né? Então, além de afetar
a planta como um todo, né, não deixa de afetar a questão das sementes. E isso, de certa forma, contribui negativamente para a qualidade desse material, que vai posteriormente ser comercializado, e é claro, né, na queda da questão da produtividade. Então, daí tem se buscado, né, alternativas que visem controlar, né, esse patógeno, né, porque a gente tem relatos em estudos no caso, que esse fungo ele pode ocasionar a perda até por completo, né, de lavouras, né, de plantios. Então, quando esses materiais eles são muito suscetíveis, altamente suscetíveis a esse patógeno, né, a gente tem noticiado de casos que agricultores têm perdido até a totalidade da sua produção. Então, daí a necessidade urgente de buscar mecanismos de controle, né, desse patógeno. Então, tem a questão das fungicidas, né? Só que, além da questão do custo, né? Tem o caso de muitos agricultores familiares também, eles não têm, né, as noções básicas de utilizar esses tipos de agrotóxico. Isso pode interferir na saúde da própria pessoa que está aplicando e até do ambiente em si. Então, uma alternativa que, de certa forma, é ecologicamente mais viável e que também traz poucos custos é a questão da busca de materiais resistentes ao patógeno, certo? Que naturalmente a gente tem no feijão fava, né, uma ampla variabilidade no que diz respeito não só às características morfológicas. Então a gente observa variabilidade no que diz respeito ao hábito de crescimento, à cor das folhas, das asas das flores, né? Então, do formato da semente, do tamanho dessa semente, da coloração, da forma da vagem. Então, o feijão fava tem uma grande variabilidade no que diz respeito a esses caracteres morfoagronômicos, né? E, além disso, tem uma alta variabilidade também, já foi mensurado artigos, como a gente pode observar isso aqui, dentre outros, já foi noticiado uma variabilidade no que diz respeito à resistência a esses patógenos, tá certo? Então, como é que é verificado essa resistência? Como é que é verificada essa variabilidade? Então, quando a gente fala de caracteres morfoagronômicos, a gente utiliza descritores, né, para verificar, então, geralmente, o cultivo desses materiais em casas de vegetação, em telados, e posteriormente é feita a avaliação contra os descritores, né? E a gente tem até um descritor que já é mundialmente aceito, né? Só que no caso da variabilidade quanto à resistência a fungo é um pouco mais complexo. Primeiro, porque você não pode estar fazendo esse estudo em qualquer lugar. Então, tem que ser um lugar específico para avaliação, né, desse tipo de característica para essa resistência a esse patógeno. Por quê? Porque você pode estar influenciando a áreas que estão sendo produzidas naquela localidade. Então, se você está avaliando de forma morfoagronômica, né, avaliando caracteres, então é mais simples no que diz respeito à localização. Já fungos, não. A caracterização relacionada a fungos tem que ser em um local que fique afastado de produções. Por quê? Porque os esporos eles são levados pelo vento, né? Então, a questão da chuva também, tudo isso interfere, né, na disseminação dos patógenos, da disseminação dos esporos. Daí a necessidade de buscar um local que seja afastado dessas produções, tá certo? Para não ocorrer o risco, né, dessa disseminação. Então, tendo um local adequado, aí tem uma série de procedimentos em que tem que se tomar, que é o que a gente vai falar posteriormente. Então, para identificar essas fontes de variabilidade, né, onde é que a gente obtém esses genótipos? Como eu falei anteriormente para vocês, os agricultores familiares, né, eles já têm, né, essa tradição de estar conservando naturalmente, né, esses materiais, né, porque eles guardam parte do material para plantar no ano seguinte. Então, nesse processo, eles já se tornam aí agentes conservadores dessa variabilidade. Além disso, a gente tem também os bancos de germoplasma. Os bancos de germoplasmas, eles obtêm esses materiais
de outros locais, né, de outros bancos e também desses agricultores familiares, de feiras. Então, a exemplo disso, a gente tem um banco de germoplasma, né, na Universidade Federal do Piauí. Então, que tem uma ampla variedade, né, de genótipos do gênero Phaseolus e também, né, de outras espécies. Então, o material que a gente utilizou para realizar esses estudos foi proveniente desse banco de germoplasma, né? Então, nesse banco de germoplasma, a gente tem uma ampla variedade de materiais de feijão fava, no que diz respeito tanto a caracteres morfoagronômicos, quanto também à questão, né, de avaliação no que diz respeito à suscetibilidade ou não a material, a patógenos do gênero Coleótropos. Então, tem várias pesquisas, né, monografias, dissertações e teses, né, que tratam justamente, que trataram da busca da determinação dessa variabilidade, né? Então, por que que é importante a gente fazer esse estudo, né, de verificar a questão dessa variabilidade? Qual a importância que se tem? Porque aí, pessoal, uma vez a gente obtendo materiais, aliás, uma vez a gente avaliando certos materiais como resistente, indicar fontes de resistência a esse patógeno, a gente pode utilizar essas fontes de resistência, esses genótipos que foram caracterizados como resistentes, em cruzamentos. E promover, assim, por exemplo, programas de melhoramento de feijão-fava, visando a resistência a esse patógeno. Então, daí a importância. Então, uma vez a gente identificando esses materiais que contêm essa resistência, então, o próximo passo é justamente realizar os cruzamentos, adotar um método de avanço de geração, né, um método de melhoramento, para ao final a gente obter progênies, né, que tenham um certo grau de resistência ao feijão-fava, ou, aliás, um certo grau de resistência ao patógeno. E assim, posteriormente, né, verificando esses materiais, ao plantio deles em outros locais, né, em diferentes anos, e para no final de todo esse processo obter, né, um material que seja de interesse comercial, né, que reúna todas aquelas características interessantes para o produtor e, além disso, inclua a resistência a um patógeno que a gente sabe, como eu falei anteriormente, provoca, né, vários problemas na questão da produção, na produtividade desse feijão fava. Então, para um produtor obter um material que, além de ter as características aceitas, né, pela população consumidora, que inclua também a resistência natural a esse patógeno, com certeza é de grande valia. E esse é o objetivo geral, né, que os melhoristas eles têm, né? No nosso caso, o objetivo especificamente é relacionado a isso, a alinhar, a agrupar junto à questão da importância das características morfoagronômicas a resistência ao fitopatógeno. Então, o primeiro passo é justamente identificar a variabilidade. Então, como é feito isso? Então, a princípio, como eu falei anteriormente, tem um local específico para fazer essa avaliação, e de cada material, de cada genótipo, a gente utiliza repetições e utiliza delineamentos. Geralmente, aqui a gente utiliza o DIC, delineamento inteiramente casualizado. E para cada genótipo, a gente utiliza 5 repetições, em que 4 dessas repetições elas são inoculadas com os esporos do patógeno e um é inoculado com água destilada, né, que é a nossa testemunha. Então, para promover condições adequadas para o desenvolvimento desse fungo, a gente tem que ter noção da questão das condições do clima, né, em que está sendo realizado esse estudo. Então, a gente está falando de um fungo, né? Então, é interessante que haja a questão da umidade. Então, por exemplo, a gente realizou esse estudo aqui em Teresina. Então, não convém a gente realizar esse tipo de avaliação no segundo semestre em Teresina, né? Porque a gente sabe que a temperatura é muito elevada e inviabiliza o desenvolvimento do fitopatógeno. Então, é interessante que a gente faça esse tipo de estudo nos meses mais a menos. Então, para esses estudos, né, não só eu, como os vários pesquisadores que atuaram
na questão da resistência a esse fitopatógeno, eles sempre analisaram a questão, né, do clima, da questão do índice de chuvas em anos anteriores. E ali, com base nisso, buscar aquele período que seria, né, mais adequado para o desenvolvimento do fungo. Além disso, a gente tem que promover também outras medidas que potencializem, né, essas condições para o desenvolvimento desse patógeno. E um deles, né, a utilização da câmara úmida. Então, o que é essa câmara úmida que a gente utiliza aqui? É justamente um saco plástico. Então, a gente coloca um saco plástico ao redor das plantas, né, já inoculadas, e deixa ali por 24 horas. Para quê? Para promover essa umidade, né? E promover assim o desenvolvimento do fungo. Passadas essas 24 horas, a gente retira essa câmara úmida, certo? E a partir dali, a gente começa a observar o desenvolvimento desses patógenos. Então, a gente já desenvolveu estudos, por exemplo, de avaliar, né, essa manifestação desses fungos na planta. Então, em um dos estudos que eu realizei, por exemplo, a gente analisou a avaliação da planta por completo, né? Porque geralmente a gente faz esses estudos na avaliação da folha em si, né? Porque é mais fácil de utilizar os programas estatísticos, como a gente vai ver adiante. Mas em um dos estudos que a gente realizou, a gente tentou até fazer essa avaliação da planta por completo, só que isso ficou muito dificultoso. Por quê? Porque não existe uma escala de avaliação atualmente da planta como um todo, né? Então, o que a gente tem é mais, que também não chega a ser uma escala, é um processo de avaliação focado na questão da folha em si. Mas para a planta como um todo, no feijão favo a gente não tem. A gente tem uma escala para a planta por completa do feijão comum. Todavia, nesse caso, no caso do feijão comum, ele não se adequa, em decorrência das características da infecção no feijão comum, ela não está, né, da mesma forma em que é feita essa manifestação no feijão fava. Então, por conta disso, existe até um estudo, né, que foi realizado anteriormente, em que os pesquisadores eles até tentaram utilizar essa escala para o feijão fava, só que não deu certo, né? Então, por conta disso, os estudos eles são mais focados nas folhas individualizadas como um todo. Como eu falei anteriormente, a gente até tentou fazer um estudo na avaliação dos sintomas da planta como um todo, mas foi um estudo mais descritivo, né, da questão da manifestação em si, mas não, a gente não chegou a desenvolver uma escala nesse sentido, tá certo? Então, no próximo slide eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como é que é feito esse processo de formação, né, dessa câmara úmida. Então, aqui a gente observa, né, um exemplo de um desses estudos que a gente fez em 2021, mas além desses, né, a gente fez vários outros, né, a gente fez, mas só que com focos diferenciados. A gente fez esse processo de avaliar essa variabilidade em plantas, de um modo geral, para posteriormente selecionar genitores, né, genitores que tenham essa fonte de resistência. A gente fez esse processo, né, em plantas de F1, juntamente com os genitores, juntamente com a F2 e com materiais de retrocruzamento, para analisar a questão do controle genético desse patógeno. A gente fez também a avaliação em F2, como é o exemplo em questão. Então, em todos esses casos em que a gente fez essa avaliação, ela seguiu o mesmo processo. Então, tinha as 5 repetições, dessas 5 repetições, 4 inoculadas com patógeno e uma com a testemunha. Então, uma vez sendo inoculada, né, geralmente a gente fez esse processo de inoculação eh, em horários mais cedo, né? 6h30, 7 horas, de forma que a temperatura já não estava muito elevada, porque tudo isso pode influenciar negativamente no desenvolvimento do patógeno. Então, teve alguns casos que a gente iniciou 6 horas, 6 horas da manhã, né? E nesse intervalo, 6 horas, 7 horas da manhã, que o clima estava mais ameno. Houve casos também que a gente fez inoculações eh, em períodos mais, no período da tarde, na tardezinha, né? Umas 17 horas, tudo verificando também a questão do clima,
né, se favorecia aquele processo. Então, tudo isso tem que ser planejado, tem que ser observado para que o experimento ocorra de forma satisfatória. Então, porque aqui a gente teve casos, né, de inoculações que foram perdidas, né, porque as condições elas não foram propícias para o desenvolvimento desse patógeno. Então, teve casos da gente fazer esse experimento e, em decorrência das condições não serem propícias, a gente perder, né, o estudo. Então, por isso que tudo isso tem que ser tem que ser muito bem calculado, tem que ser muito bem organizado para que tudo ocorra de forma adequada, certo? Então, como eu falei anteriormente, como a gente não tem uma escala que mensure quantifique, né, esses sintomas de forma da planta como um todo, que seria o mais ideal, a gente faz uma avaliação mediante as folhas em si, né? Por quê? Porque a gente já tem outros estudos que já utilizam esse tipo de avaliação, mas ainda não existe uma escala que faça essa avaliação, mesmo se tratando de folha. Então, como é que é esse processo de avaliação? Então, essa avaliação, ela pode se decorrer, né, pelo menos nos estudos que a minha equipe realizou, ela pode se decorrer de duas formas. Uma delas é através, né, de avaliadores. Então, como é que a gente garante, digamos assim, não tem nem como garantir, mas como é que a gente propicia, de certa forma, né, uma forma que seja um certo padrão, né? Como é que a gente consegue adaptar uma forma em que tem um padrão para fazer essa avaliação? Então, geralmente, a gente analisa as folhas que estão na região, né, intermediária, tá certo? E a gente observa, né, como é que se dá a manifestação dos sintomas dessas folhas. E selecionamos nessas folhas que têm, né, a expressão desses sintomas, tá certo? Então, uma das formas é através de avaliadores, em que esses avaliadores eles vão observar, eles vão atribuir uma nota a essas folhas. Então, essa é uma das formas. Então, quais são, né, qual é o dia certo para ter essa avaliação? Como é que a gente faz isso? É ao acaso? Então, geralmente é estabelecido, né, como dias, né, 5 dias após a avaliação e 7 dias após. Aliás, 5 dias após a inoculação e 7 dias após a inoculação. Então, às vezes, a gente utiliza essas duas avaliações para justamente verificar a questão da progressão dos sintomas, né? Se há essa progressão de 5 a 7 dias, né? Então, mas já teve casos, né, da gente fazer estudos que envolvia até mais intervalos, 5 dias, 7 dias e 10 dias. Mas esses geralmente são os mais utilizados. Então, passados 5 dias dessa inoculação, de cada um dos acessos, inclusive da testemunha, a gente seleciona, né, duas folhas, né, para fazer essa avaliação, tá certo? Então, feito isso, os avaliadores, cada um dos avaliadores atribui, né, uma nota para cada uma dessas folhas. E isso é uma das formas de avaliação. Então, além dessa forma, pessoal, ultimamente, né, a gente tem utilizado um software que é o programa Access, que ele é muito efetivo nessa parte, né? Porque ao invés de cada um dos avaliadores atribuírem a nota, a gente utiliza esse programa e ele escaneia, né, a folha, ele escaneia e a partir desse escaneamento a gente coloca a imagem no programa e ali ele mensura, né, a área de infecção e atribui já uma porcentagem de área de infecção. Então, nesse sentido, ele é muito efetivo. A questão é que para utilizar esse programa, a gente tem, né, que de fato destacar a folha. Né? Quando é no caso dos avaliadores, a gente pode, por exemplo, estar selecionando as folhas, colocando, por exemplo, até uma fita, e a gente consegue, né, de certa forma, acompanhar. Por exemplo, uma avaliação de 5 dias e uma avaliação de 7 dias, a gente consegue ver, né, a progressão desses sintomas comparando a avaliação de 5 e de 7. No caso utilizando o programa, né, aí nesse caso tem que destacar. Então, por essa razão, quando a gente utilizou o programa Access, né, a gente realizou essa avaliação após os 7 dias.
Então, uma vez dados 7 dias após a inoculação, a gente destacou essas folhas separadamente, tomando todo o cuidado. Essas folhas foram escaneadas e, posteriormente, a gente analisou, né, o programa, na verdade, fez, né, essa quantificação. Aí, uma vez feita essa quantificação, todos esses dados eles são normalizados, tanto na questão dos avaliadores ou a questão de utilizar esse programa. Em ambos os casos, né, esses dados eles antes, né, passam pelo processo de normalização e só depois, né, a gente utiliza os testes estatísticos. Então, a ANOVA, posteriormente o Scott-Knott, e por fim, né, a gente tem, com base nesse teste estatístico, a gente pode classificar essas plantas, né, nos mais variados níveis de suscetibilidade e de resistência. Então, aqui eu mostrei, aqui só mostrando mais ou menos como é que funciona esse processo de avaliação. Quando eu falo, né, de avaliadores em geral, então os próprios avaliadores, eles atribuem nessas notas com base na área foliar infectada. Por exemplo, ele analisa um determinado material, aí diz, não, 50%, então nota 3. Então, eles dão essas notas. Então, nessa questão, né, a gente achou do programa, né, mais efetivo. Então, em um dos estudos, a gente até comparou, né, essa avaliação. No caso da avaliação visual, no caso da avaliação do programa, e a avaliação do programa, ela conseguiu, né, estabelecer melhor a formação, né, desses níveis e assim possibilitou uma classificação mais satisfatória. Então, uma vez feita essa média, uma vez calculados, uma vez os dados padronizados, eles são, né, como a gente observa aqui, baseado nesses valores, eles são classificados em imune, altamente resistente, moderadamente suscetível, altamente suscetível. Essa escala ela foi inicialmente, né, atribuída por Belmino. E aqui, mais uma vez, só falando um pouco mais sobre o processo que eu falei anteriormente, né? Aqui a gente tem os dados de severidade já normalizados, posteriormente a gente são submetidos a uma nova e ao teste estatístico, né? Scott-Knott. Isso a gente, em casa, a gente fez esses dados, esses processos, tanto no R como no Gênesis, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente já fez vários estudos. Então, no decorrer desses estudos, alguns foram realizados no R, outros no Gene, mas ambos os programas foram bastante eficientes nesse processo. Então, aqui a gente observa, né, como que fica, né, ao final, né, ao final em que é colocado, atribuído o teste estatístico. E aí, uma vez analisando aqui esses valores, como eu falei anteriormente para vocês, eles são classificados, né, em níveis, ou altamente suscetível, moderadamente suscetível. Então, existe um intervalo para cada uma dessas classificações. Então, você vai verificar qual foi o valor que deu, por exemplo, esse genótipo 9, o valor foi 4. Então, eu vou ver em qual dos intervalos ele se encaixa. E aqui, nesse caso, ele se enquadrou, né, no intervalo de altamente suscetível. Então, assim eu faço com todos os genótipos. Aqui, pessoal, esse slide eu só coloquei para vocês terem uma noção, né, de algumas alterações que a gente observa, às vezes comparando a reação, a avaliação aos 5 dias e aos 7 dias. Então, a gente observa que tem alguns casos, né, que esses materiais eles mudam de classificação. Então, por exemplo, aqui esse genótipo 61, aos 5 dias após a inoculação, a gente tinha uma nota de 2,67, em um intervalo, né, que a gente poderia classificar como moderadamente suscetível. Aos 7 dias, a gente verificou, né, que houve uma progressão dos sintomas e aí a média dele mudou. Então, houve uma progressão dos sintomas. Então, ele passou a ser classificado como altamente suscetível. Quem são os materiais aqui? Quem são os genótipos que a gente classifica como fonte de resistência, que a gente classifica como que é realmente um genótipo que pode ser utilizado em cruzamentos? São aqueles que são classificados como moderadamente resistentes ou altamente resistentes. Claro, né, que a gente prefere o altamente resistente. Só que às vezes, assim, esses materiais são muito escassos. Como a gente pode observar aqui, ó, esses materiais que vocês estão observando, por exemplo, o 19, o 23, o 60, todos esses, eles têm um certo nível de resistência.
e eles manteram essa resistência dos 5 e essa reação aos 7 dias após a inoculação. Então, foi esse material que a gente selecionou, né? Então, claro que o material aqui mais interessante, né, a nível de utilização posterior, né, em cruzamentos, foi esse material 12, né, que ele foi classificado como altamente resistente, tá certo? Então, esses são os materiais que a gente prefere, né, utilizar. Só que, como vocês estão observando, né, a gente tem um total aqui de cerca de mais de 60 genótipos, a gente só observou um material altamente resistente. Então, já teve estudos de variabilidade que a gente fez em que a gente não obteve, né, nenhuma fonte de resistência. Então, realmente é muito difícil. Então, nesse caso, a gente selecionou esses materiais para posteriormente ser utilizados, né, em estudos posteriores, né? Então, seja em estudos de controle genético, seja em estudos de microscopia, né, para analisar justamente como é que se dá a infecção desse patógeno na folha, né, no acesso no genótipo do feijão fava, estudos de melhoramento, né, fazendo justamente os cruzamentos, estudo de controle genético. Então, esse material altamente resistente é preferível, mas a gente acaba utilizando os outros também em estudos variáveis. Então, aqui, pessoal, a gente vê um exemplo, né, de material altamente resistente. Então, como você observa, esse material, ele é uma semente pequena, coloração bem forte, né? Aqui a gente vê uma tonalidade mais avermelhada. Então, esse padrão aqui ele não é interessante, digamos, em quesitos de comercialização. Mas, como eu falei anteriormente para vocês, eles podem ser utilizados em cruzamentos. Então, aqui a gente tem um material de coloração mais clara, o tamanho da semente maior, e aí, a gente costuma realizar o cruzamento, né, desses materiais para ver se obtém, né, um material que reúna essas características, né, características morfoagronômicas satisfatórias e a resistência ao patógeno. Então, como é que a gente pode comprovar, né, no caso, como é que a gente pode comprovar que o cruzamento de fato ocorreu de forma satisfatória? Então, a gente tem os marcadores morfológicos, que a gente usa vários fatores. A forma do folíolo, a cor das asas da flor, né? O hábito de crescimento também é muito interessante esse marcador morfológico. Mas quando a gente não tem marcadores morfológicos, a gente utiliza os marcadores moleculares, né? Então, a gente já chegou a utilizar os microsatélites e que foram bastante eficientes nesse assunto, nesse quesito, né? Só que são um pouco, o custo é bem mais elevado. Então, se a gente tem, né, um marcador morfológico que seja eficiente, né, que realmente promove, né, essa verificação, com certeza nesses casos a gente prefere o marcador morfológico. Só que tem casos que, infelizmente, não dá. Então, aqui a gente observa um exemplo de marcador morfológico, que é a própria coloração da semente, né? Todavia, a gente sabe que, né, que nesses casos, essas sementes aqui não seriam interessantes, do ponto de vista comercial, né? Mas é claro que, como eu falei anteriormente, né, vai depender do objetivo do estudo, né? Tem estudos que, como por exemplo, o estudo do controle genético, estudo de microscopia, a gente não necessariamente é necessário, né, a questão de manter aqueles padrões desejáveis a nível comercial, certo? Então, aqui a gente só colocou, né, alguns materiais provenientes desses cruzamentos e a gente compara as progênies com suas testemunhas. Então, esses materiais aqui, eles têm como parentais, né, como genitores, alguns materiais que são suscetíveis, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, tinha um material altamente suscetível, né? E aqui a gente observa, né, nessa progênie, a gente observa um material assim, com pouca manifestação de sintomas, né? Esse aqui, por exemplo, não tem nenhum. Então, estamos comparando esses materiais com as testemunhas, e a gente observa que praticamente não há sintomas. E isso também é uma prova evidente que, de fato, o cruzamento foi satisfatório, né? Que essa questão da resistência, ela de fato foi obtida. Aqui também mais exemplos que promovem essa comparação. E aqui eu coloquei esse contraste, né, mostrando a comparação
de materiais que são altamente suscetíveis, né, com materiais resistentes. Então, a gente consegue observar nitidamente. Todas elas foram inoculadas com patógeno, foi submetida à câmara fria, mas aí a gente observa que teve material que, embora tendo aquela inoculação com a concentração até bem, que merece ser uma concentração até alta, né, de esporos, a gente observa que a planta praticamente, né, ela não foi afetada. Isso mostra que ela é altamente resistente, comparando com as outras plantas que você observa queda severa de folhas, né, os pecíolos, né, a própria região caulina da planta altamente afetada, né. Aqui só mostrando alguns estudos, né, alguns artigos que relacionados a esses estudos que a gente tem feito. Então, é inegável, né, como vocês podem verificar, a importância, né, da manutenção, da conservação desses recursos genéticos, no caso de feijão-fava, para a obtenção de materiais resistentes, né? Então, isso, como a gente viu aí no decorrer da palestra, no decorrer dos estudos, né, é uma solução altamente viável. Baseado nisso, a gente já fez vários estudos, né? Estudos que envolvem a questão da microscopia, né, para analisar justamente como é que se dá essa infecção desse patógeno, um material altamente resistente e um material susceptível. A gente tem materiais aqui, a gente tem estudos que focam na questão do controle genético, né? Então, qual é o controle genético que se deu em determinados momentos? Né? Aqui a gente tem estudos também que associa a resistência a caracteres morfoagronômicos, né? Então, alguns caracteres morfoagronômicos que estão associadas à resistência, isso já ajudaria a questão da seleção. Temos também estudos que promovem justamente a caracterização do feijão-fava no que diz respeito essa questão da resistência. Então, são alguns dos estudos que o meu grupo já fez, visando justamente isso, né? Focando nesse controle do patógeno coletótron truncato, baseado, né, em materiais resistentes. Tá certo? Então, aqui tem algumas referências de alguns estudos que a gente utilizou. Esse aqui é meu e-mail, caso alguém queira fazer alguma contribuição. E muito obrigada, né, a todos os participantes do congresso. Espero, né, que não só a minha palestra, como todas as outras, tenham sido assim de muita relevância para vocês. Muito obrigada.